Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui que eu quero falar com vocês sobre a lei da atração. É, Funcionou pra mim e eu acredito que funciona pra vocês também. E é mais pra gente entender o mecanismo, como funciona. Para quem não sabe, eu moro aqui em Valência, Espanha. Quem acompanha aí no canal, né, já sabe. Aqui eu trabalho com terapias naturais, terapias holísticas, trabalho com constelações familiares e tem um montão de ferramentas, né? Porque cada pessoa é um mundo, então a gente precisa ter ferramentas diferentes para acessar pessoas diferentes. E quando a gente estava nessa transição de sair do Brasil para cá, eu ouvia muitas pessoas falando assim: nossa, você é louca, né? Como vai atravessar o oceano assim com duas crianças? Largar tudo que vocês têm para trás, casa, carro, tudo que vocês conseguiram e começar do zero e não sei o quê. E outras pessoas falavam: vai, vocês vão ver que vai dar certo, explorar novos mundos e tal. E lá no Brasil a gente já começou a pegar receitinha espanhola, já fazer, a gente já estava vivendo, né, em outro lugar. E as crianças participaram disso também, né? A gente, olha, isso daqui é uma comida lá da Espanha. A gente começou a ouvir música, a gente começou a ouvir filmes para começar a assimilar o idioma. Porque o meu marido, ele falava o espanhol, mas eu e as crianças, a gente não falava nada. Mas eu falava, gente, nossa, é muito parecido o português com o espanhol. Eu vou chegar lá e, ó, vou me comunicar. Não, né? Nada disso. Eles não entendem o portunhol e não existe comunicação se você não fala bem o idioma. E, ok, né? E a gente começou a vivenciar. Então, tudo fluiu, né? Então a gente chegou aqui, né, super feliz, era cidade, a gente não vê defeito, tudo lindo quando você chega, né? E aí a gente foi pro apartamento, eu tava gostando, era tudo perto, eu descia, mercado, banco embaixo, escola, só atravessar a rua. Gente, eu tava num paraíso pra mim, naquela época que eu cheguei. E aí o idioma eu fui aprendendo aos pouquinhos, né? Eu fui para uma escola. Só que eu não me adapto à escola, nunca me adaptei. Desde criança a escola é complicado para mim, então tava assim, um saco ir pra escola. Eu falei, gente, como que eu vou aprender sem motivação, né? Que difícil. Né? Eu vejo isso nos adolescentes, né? Ir pra escola sem motivação, mas isso é outra conversa, né? Então, eu fui, depois que eu já estava integrado um pouquinho o idioma, eu fui me especializar aqui, né? Porque eu estava sem trabalhar, eu não falo, vou trabalhar como? Minha área é terapia, eu tenho que conversar com o outro. E aí eu fui fazer especializações. E aí eu comecei a estar no meio de espanhóis, né, que começaram a me corrigir, começaram a falar como que é o certo, e eu fui integrando o idioma. Não que eu falo perfeito, mas hoje eu já me viro bem, né, com o espanhol. E aí começamos a ver, né, os defeitos. Nossa, que ruidosa essa cidade, né? A gente não tem paz, a cidade não dorme. Tem muito estudante, o tempo todo barulho. Meu Deus do céu, né? Aí começamos a ver os defeitos. E eu falei, ai, queria estar mais na natureza, mais afastada, mas não longe, né? Porque tudo move na cidade, né? E aí comecei a focar, né? Peguei um cartaz e aí veio o Covid, né? Pra piorar tudo, né? Acho que aconteceu isso com todo mundo. E aí eu estava presa no apartamento, né? Aí o sonho da casa foi embora, porque como é que eu vou, né? Não sei nem como é que vai estar de trabalho, de emprego. E aí o sonho ele foi pro papel. Eu vi um cartaz e olha que foi a melhor coisa que eu coloquei, que eu fiz. E colei ali,
né, a minha casa, a casa do meu sonho, coloquei ali tudo que eu queria, um espaço para trabalhar, né? E no meio disso tudo eu perdi o lugar que eu trabalhava, né? O meu marido ficou sem trabalho. Então, assim, gente, olha só. Mas eu não desanimei. Eu falei, não, vou colocar aqui no cartaz os meus sonhos. Se eu não posso concretizar agora, eu vou concretizar no futuro. E aí eu fiz aquele cartaz com um monte de coisa. E eu ficava focando ali naquele cartaz. E no meio disso, né, começou a aparecer possibilidades, né? Eu conheci pessoas, e aí foi vendo cursos, fui me especializando, isso tudo no Brasil, né? Porque aqui tava bem parado. Aí depois também começou os cursos aqui, né, a fazer coisas online, então eu comecei. E aí eu falava, gente, ainda bem que eu não fui para casa, porque eu não ia ter tempo para nada, porque eu sentava no computador de manhã e eu saía à noite, às vezes de madrugada, porque os cursos no Brasil, a hora que a gente vê a diferença horária, nossa. Aí eu comecei a gravar meus cursos e a vida começou a ser assim preenchida, né? Só que era o quê? A vibração que eu tava ali no cartaz. Eu não pedi possibilidades, eu não pedi um lugar para trabalhar, eu não pedi. E aquilo veio um crescimento pessoal para mim poder fazer tudo aquilo. Então eu comecei a crescer e fazer curso, curso, curso. Eu falei, nossa, minha profissão agora é fazedora de curso, né? Porque era isso que estava acontecendo. Mas aí começou a vir as pessoas, começou a vir o atendimento online, e eu vi que minha vida estava voltando ao normal, né? Na medida do possível, porque estava todo mundo ainda dentro dessas casas, né? Presos por causa da pandemia. E aí tá, passou a pandemia, né? Eu conheci um monte de gente no meio da pandemia, pessoas do Brasil, pessoas daqui. E nesse meio tempo, a minha amiga abriu um espaço holístico, assim que acabou a pandemia, assim que se acabou a pandemia, e eu fui lá trabalhar com ela, né? Fui trabalhando. E, gente, olha só a força, né, da vibração. E eu falei, agora que acabou a pandemia, eu vou focar na casa, né? Porque eu não quero passar tudo isso de novo no apartamento, né? E aí eu comecei a focar, né, na fotinho da casa. Mas como que eu focava? Eu fazia como se fosse uma viagem xamânica ou até mesmo uma meditação. Eu colocava lá na tela mental o que eu queria. Mas eu tinha movimento. Gente, energia é movimento, né? Então eu movimentava aquilo. Eu entrava na casa, eu me via desempacotando coisa, tirando coisas da casa, organizando a casa e tal. E me vinha uma mensagem assim, só que eu ainda estava dividida, né? Na pandemia, eu tive uma divisão dentro de mim. Uma parte queria voltar para o Brasil e outra parte queria ficar aqui. Então, o que acabou acontecendo? Eu dividi essa energia, né? Porque eu buscava a casa aqui, mas eu também buscava na internet no Brasil, né? E eu tava assim. E nada tava acontecendo, deu uma parada, né? E falei, gente, mas o que que é isso? E aí fui fazer outra viagem xamânica, encontrei com meu mentor, e aí ele falou, você tem que primeiro decidir onde você vai ficar. Você tem que focar sua energia em um ponto e não em vários, né? Onde você quer essa casa? Você não sabe nem onde você quer essa casa. Porque é assim, né? A pessoa lá é grosseirona. Você não sabe nem onde você quer a casa. Como que você vai focar sua energia em uma coisa que você nem sabe o que você quer? E eu falei, gente, eu voltei assim, eu falei, realmente eu não sei nem o que eu quero. Como que eu vou focar o que eu não sei? Então eu comecei a pôr no papel, né? Pontos positivos de ficar aqui, pontos negativos de ficar aqui, pontos positivos de ir para o Brasil, pontos negativos de ir para o Brasil. E fui buscar ajuda, né, aqui com amigas que trabalham com cartas, né, e aí me foi mostrado, né, que o meu lugar é em dois, né, eu estou em dois, né, eu vou ter trabalho em dois lugares. Aí eu falei, ok, vou ficar aqui por enquanto. E comecei a focar aqui.
E nesse meio tempo, aí eu fiquei perdida, né, gente? Porque Valência não é grande, mas também não é minúscula. E aí tem a centro da cidade, onde tem só prédios, e as casas elas estão fora. Então tem umas que estão muito longe, o acesso é muito complicado. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora, né? Aí começamos a ver, eu não conhecia nada. Eu falei, imagina, se você chegar tentando comprar alguma coisa em um lugar que você não conhece, não dá, né? E aí vinha dúvida, vinha esclarecimento, vinha dúvida, eu fiquei nisso. E aí, um dia meu marido, ele gosta de sair de bicicleta, e ele pegou a bicicleta e foi. Aí ele me ligou, furou o pneu da bicicleta, tô aqui num pueblo, que é uma cidadezinha, a gente chama de pueblo, e eu não sei, eu não tenho como voltar. E eu falei, ai meu Deus do céu. Aí ele me mandou a localização, eu nem sabia onde que era isso. Eu falei, onde que esse homem se enfiou, né? E não tem jeito, eu tenho que ir, né? E aí eu fui, e na época eu tava passando por um momento de medo de dirigir. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu mato esse homem na hora que eu chegar lá, né? Com o carro. E aí cheguei. E ok, aí colocamos a bicicleta no carro, a gente veio. Aí eu falei, olha, eu acho que eu vou começar a olhar a casa nessa região. Aí a gente começou a olhar a casa nessa região. E eu, aí a gente começou a olhar, mas gente, olhar, né? Assim, a gente até desanimou, porque aqui é muito antigo, então o preço que a gente podia pagar eram casas muito velhas, né? E falar, ai meu Deus, né? Já tô desistindo. E assim, né? Olha lá, você tá vibrando, a hora que a plantinha tá nascendo, a folhinha, você. Ah, ela volta pra terra de novo. É assim, né, gente? Por isso que a gente tem que. Não pode perder, né? Tem que vibrar e continuar. E aí o banco me liga. Não, eu nem tava pensando nisso, né? O banco me liga. Você precisa de um crédito pré-aprovado. Ó, você tem um crédito pré-aprovado. Eu, é? A moça, sim. Você não pensa em investir no seu negócio ou, não sei, no seu trabalho, em crescer, em trocar de imóvel? E eu, não. Gente, olha só o que eu falei pra moça. Não, eu não. E eu pensava assim, você tá louca? Né? Eu já tinha, gente, desistido da casa. Falei, não, você tá doida, eu não vou entrar em dívida agora, ainda mais casa velha. Não quero crédito pré-aprovado. E a moça, não, mas fica aqui, ó, quando a senhora decidir, tá aqui o crédito. Eu falei, tá. E aí desliguei o telefone e soou um alarme, falando, gente, menina do céu, tu não tava aí vibrando pra casa com tudo? A hora que você tem o crédito pré-aprovado, você fala que não? Aí eu, gente, aí voltamos a olhar a casa, né? Eu e o meu marido. Aí meu marido, ó, antes da gente voltar a olhar tudo de novo, eu vou lá no banco ver de quanto que é esse crédito. Gente, a gente assustou do valor. Ele é tudo pré-aprovado. Eu falei, sério? Aí começamos a olhar com mais carinho, né? Porque a gente já tinha dinheiro, a gente já tava olhando casa sem ter dinheiro, né? E a gente tava vibrando e tava tudo acontecendo. Até a hora que a gente falou, não, chega, não estamos achando nada, não queremos mais, né? Aí a gente voltou a procurar casas nessa região. E encontramos uma casa que a gente gostou muito, e a gente veio visitar. E quando eu cheguei, tinha duas cachorras aqui, né? Super dóceis, virava de barriga para cima pra gente fazer carinho, assim. E o rapaz, o dono da casa, ele viu, né? Que a gente gostava, porque a gente fez carinho, conversou com elas. E, e eu tive acesso ao campo da casa e ao campo da cachorra. Quando eu cheguei aqui, a cachorra ela falava para mim, eu acessei o campo que ela ia permanecer na casa. E eu até falei para ela assim: nossa, não, você vai com o seu dono, você tem que ir com o seu dono. E, e a casa, eu também tive acesso ao campo da casa. E a casa me passou momentos felizes do casal e momentos de tristeza, né, de nostalgia, de saudade. Então eu falei, gente, que campo é esse que eu tô acessando? Será que é do proprietário que também estava ali da casa? Eu fiquei confusa, porque eu fui acessando, né? Eu fui acessando.
Aí o dono vira para nós da casa e fala assim: olha, só tem um problema. Eu não tenho como levar as cachorras, né? E eu tenho pena porque elas nasceram aqui. Aí você vai sentindo, né? O aperto no coração da pessoa, quando a pessoa vai falando que tem que deixar. Gente, ninguém gosta de abandonar, ninguém gosta de deixar para trás um animalzinho, né? E aí eu virei para ele e falei assim: olha, se o banco aprovar o valor, eu fico com as suas cachorras. Aí deu tudo certo, o banco veio aqui, o banco passou um valor, né? Menos. E ele aceitou e, enfim, a gente ficou com a casa. Só que, claro, né, tem a parte de burocracia, de banco, né, ainda demora. E nesse meio tempo eu sonhei com a casa, né? Eu sonhei com a casa e me falaram que eu tinha que colocar um altar no fundo da casa e me mostraram o lugar. E aí eu falei pro meu marido, ai, será que a gente não pode, né? Vamos ver a casa de novo, que eu quero ver esse lugar. Aí a gente veio de novo visitar casas e a gente trouxe as crianças, porque os meninos não estavam. E eu também aproveitei e trouxe minha cachorrinha para ver se não ia dar briga com as outras cachorras. Quando eu fui no quintal olhar onde que eu tinha que fazer o altar, gente, o altar já tava aí, a gruta de pedra, é pequenininha, né? Já tava tudo ali. Então já me mostraram o que tinha ali, né? E a casa, ela foi comprada não só para mim morar, mas para fazer eventos, para as pessoas se reconectarem, para eu poder fazer constelações na natureza, né? E para nós também. E aí eu me vi, né, tocando, né, o caracol e chamando as pessoas. Então eu tive certeza que ali, né, é um lugar onde vai acontecer coisas, né? Eu tava assim. E eu falei assim, gente, preciso colocar um nome nessa casa, né? Porque não é uma simples casa. E aí veio o nome, né? Casa Verde Esmeralda. Então é esse o espaço que hoje nasceu. Já estou muito feliz que já vamos ter eventos aqui. Logo eu vou fazer outro vídeo, né, para apresentar esse evento. E eu tô bem feliz. E hoje eu trouxe para vocês essa questão, né? A questão da lei da atração. Vocês viram que eu falei? Vocês lembram que eu coloquei tudo num cartaz? Gente, não é só colocar no cartaz e colocar lá na parede, né? Isso não vai funcionar. Você tem que dar vida, né? Como que a gente dá vida? Gente, qual a diferença da gente abrir um livro normal e da gente abrir um livro daqueles infantis onde saltam as figuras, onde você entra na história, onde você é o protagonista, onde você faz acontecer? É isso, né? Então eu olhava aquelas imagens, que eu coloquei várias coisas, vários propósitos ali, e um era a casa. Só que eu falei, para mim conseguir os outros propósitos que estão ali no cartaz, eu primeiro preciso a casa. Então eu fui enumerando, né? Eu fui colocando a minha energia primeiro na casa, né? Depois no espaço para trabalhar, porque está conectado com a casa, né? E é onde eu tenho hoje esse espaço, né? Então, é dar vida, entrar na história, né? Visualizar você fazendo, acontecendo, realizando, né? Tanto da minha história que eu contei antes, quando a gente mudou para cá, a gente já estava lá vivendo uma história, vivendo uma situação que a gente ainda não tinha concretizado, né? A gente já estava comendo comidinhas diferentes, a gente já estava fazendo um movimento enorme para o universo. Então, o que que o universo faz? Você dá o primeiro passo e ele coloca o chão. A gente tem que confiar, a gente vai dando o segundo passo e vai tendo apoio para onde colocar o pé, né? Isso não significa que você vai largar tudo sem trabalho, sem documentos, sem nada e viver no outro país, que vai ser muito mais difícil, né? As pessoas sempre me procuram, porque eu tinha no Facebook, acho que eu já até tirei, por causa disso, né? As pessoas me buscavam muito, contando a minha história de como eu cheguei aqui, né? E tem muito brasileiro que quer vir para cá, né?
mas quer vir assim, sem documento, sem trabalho, sem falar o idioma. Gente, assim não funciona, né? Primeiro, você tem que vir com uma boa reserva de dinheiro, né? Para buscar aluguel, buscar trabalho, né? Tem tudo. Quando eu cheguei aqui, o nosso trabalho, eu não vim sem trabalho, né? O trabalho do meu marido, ele veio com a gente, né? Era um trabalho online, então, assim, a gente chegou aqui, não dependia do trabalho local. Eu sim, mas ele não, né? E claro, depois da pandemia tudo mudou, aí hoje ele trabalha para uma empresa espanhola. Mas a gente não pode também chutar o pau da barraca e né? Eu acho que tudo tem que ser feito também planejado, né? Então isso eu quero também deixar muito claro, né? Tem que ser tudo planejado. Então, aquele sonho que você tem, ou então o pensamento gera energia, a energia gera movimento, né? Então, isso é importante a gente ter em mente. Agora eu falo para vocês, se tudo isso funcionou, né, pensando positivo, o negativo também funciona, porque para o universo é vibração. Se eu estou vibrando positivo, eu estou recebendo positivo. É um eco da vida. Você gosta do que você está recebendo? Não. Então, muda a sua frequência, muda lá no rádio, né, o seu canal, para você receber coisas boas, né? Então, a gente tem que estar atento, que eco que eu estou emitindo? O que eu estou falando, né? Que verbo eu estou soltando? Né, para a gente receber coisas boas, né? Então é isso que eu queria falar com vocês, né? E trazer essa questão. Que eco você está emitindo, né? Então isso é muito importante, a gente entender como funciona, né? Essa lei da atração. Porque a gente vê aí muita gente falando, né? De lei de atração, de lei de atração. E a hora que a gente vai, começa a se aprofundar, querem vender coisas, querem vender cursos, querem... Gente, é simples, o negócio é simples, né? É só a gente vibrar aquilo que a gente quer. Só que às vezes a gente acha que é impossível aquilo. E é possível, né? Se eu quero, é possível. Então, vamos pensar nisso, vamos usar essa história para refletir. Vão praticando e depois vocês escrevem aqui no vídeo como que tá indo, tá bom? Um beijo a todos, gratidão e a gente se vê.